Beren apaixonou em Luffy, chegou pra tua foda, Beren foi atrás do seu marido, o Fiote foi junto, Sauron não deixou passar! Primeira Era, capítulo 18. Beren e Lúthien, Tinúvil. Lúthien sonhou com Beren, e no sonho ele estava preso numa torre junto com Finrod, rei de Nargothrond. Então, ela se encontrou com seu melhor amigo em Doriath e pediu ajuda dele para ir lá resgatar o seu amado. Só que o friendzone aleatório de Lúthien foi contra, dizendo que não valia a pena ela se arriscar assim por um mortal, já que ele ia morrer de qualquer forma eventualmente. E Lúthien ficou furiosa com essa resposta, e com a sua límpida e bela voz, ela mandou o cara tomar no cu. O friendzone, então, foi até o pai da menina, Thingol, e contou o que ela pretendia fazer. E o rei dos Teleri, então, ficou muito puto com a sua filha e prendeu ela numa casa numa das árvores mais altas de Doriath. Porém, Lúthien possuía alguns poderes que vinham do seu sangue Maia. É porque, tipo, os Maia também são Ainur. Apesar de serem menos poderosos do que os Valar, eles experimentam a realidade de uma forma diferente dos elfos e dos homens. E por isso Lúthien podia fazer certas coisas que outros elfos não conseguiam. Por ser meia Maia por parte de mãe, ela enxergava mais camadas da realidade do que os elfos e os homens, então ela tinha certas habilidades que os homens chamariam de magia. Pura e simplesmente por não conseguir entender como aquelas coisas poderiam acontecer. É como se assim, deixa eu tentar explicar rapidamente. Imagina um plano em duas dimensões onde existe o Senhor Quadrado, a Senhora Círculo e o Senhor Triângulo. Eles só vivem em duas dimensões. O senhor Triângulo e o Senhor Quadrado vivem brigando pelo amor da Senhora Círculo. E isso é o que o mundo todo deles gira, eles só conseguem enxergar essas duas dimensões. Até que um belo dia cai uma maçã em cima desse plano 2D. E a maçã começa a rolar. O pessoal que está em 2D, que não consegue enxergar essa terceira dimensão, só vê um círculo aumentando e diminuindo de formato à medida que a maçã vai rolando. Enquanto na verdade ela está rolando, só que eles não conseguem enxergar porque eles só veem as coisas em 2D. A Lúthien é como se ela enxergasse a maçã em 3D, entendeu? Então ela conseguia fazer coisas que o pessoal chamava de magia. E se ela tentasse explicar que a maçã simplesmente está em 3D, o pessoal não ia entender, porque eles não sabem o conceito de 3 dimensões, pra eles ia ser absurdo, ia ser um troço que não entra na cabeça deles. Então é isso, magia é basicamente uma quarta dimensão que só quem consegue enxergá-la consegue usufruir dela. Então parece que é uma coisa de outro mundo pra quem não consegue enxergar. Então enfim, é isso, ok? Ok, seguindo em frente. Lúthien fez com que seus cabelos crescessem absurdamente, até ela conseguir mandar um Rapunzel e escapar do seu cativeiro. Então ela fugiu de Doriath sorrateiramente, indo ao encontro de Beren com o objetivo de resgatá-lo de sua missão impossível. Eu não ligo para o que meu pai diz. Eu não sou dele para lhe dar ou impor condições. Vou resgatar Beren e fugir com ele deste lugar. Então a elfa rumou a oeste com o objetivo de reunir os exércitos de Nargothrond e resgatar o rei Finrod e o seu amado. Acontece que nos arredores de Nargothrond, seu caminho se cruzou com um cachorro gigante chamado Huan, o Senhor dos Cães. Huan era de Valinor e seu dono era Curufin, filho de Fëanor, que apareceu logo em seguida e se apresentou à jovem donzela, que se apresentou de volta. Lúthien contou que pretendia salvar Finrod, rei de Nargothrond, e pediu ajuda de Curufin para fazer isso. Porém, mantendo viva a memória do pai merdeiro, Curufin viu ali a oportunidade perfeita para se tornar herdeiro de Thingol e do reino de Doriath, além de se casar com a elfa mais linda do mundo. Então ele play cool, sabe? Começou a cortejar a moça, puxar o saco dela, chamou pra ver filminho da Jennifer Aniston, etc. E Lúthien ficou muito feliz com a boa vontade de Curufin e os dois foram cavalgando juntos pra Nargothrond. E, devido à demonstração de felicidade da moça aos seus cortejos, Curufin tentou beijá-la, e foi aí que Lúthien se tocou do que estava acontecendo. Me sinto lisonjeada, senhor Curufin, mas meu coração já tem dono. Me desculpe. Mas na hora que ele ouviu essas palavras, o sangue de Fëanor subiu mais alto e Curufin tomou a moça à força como sua esposa. E com Lúthien como sua prisioneira, o elfo merdeiro mudou de rumo, se dirigindo agora a Doriath. Só que no meio do caminho, Huan, o Senhor dos Cães, se apiedou de Lúthien e traiu seu mestre. Ele a libertou e deixou que montasse nas suas costas para que os dois fossem o mais rápido possível ao resgate de Beren. E Lúthien perdeu a fé em outros elfos e decidiu ir sozinha, desistindo da ideia de procurar ajuda em Nargothrond. E chegando à passagem no vale onde ficava a torre de Sauron, Lúthien começou a cantar para que Beren soubesse que ela estava lá. Nada se ouviu dele, mas Sauron saiu e a recebeu com um sorriso sinistro. E ele se encantou com a beleza de Lúthien e a cobiçou para si. Então ele mandou que Carcharoth, o senhor dos lobisomens, a capturasse.
Porém, Juan se prostrou entre a elfa e o lobo. E aí começou uma briga de bicho grande. E os caninos batalhavam ali, enquanto Lúthien travava um duelo sutil com Sauron, de poderes invisíveis a olho nu, porém devastadores por dentro. E lobos e orcs apareceram para ajudar os seus respectivos senhores, mas não era o suficiente. Lúthien e Juan eram muito poderosos e tomaram a vantagem nesse duelo. E Sauron e seu companheiro, já prevendo a derrota, fugiram vergonhosamente. Lúthien então invadiu a torre com seu fiel companheiro, onde ela encontrou Beren e Finrod, ambos desacordados na mesma cela. Beren estava vivo, apesar de muito ferido, porém Finrod não mais respirava. O rei élfico de Nargothrond foi torturado violentamente quando Sauron descobriu quem ele era e acabou não resistindo. E com seus poderes, Lúthien destruiu a torre de Não essa. Ok. Lúthien destruiu a torre de Sauron e liberou seus prisioneiros, não necessariamente nessa ordem. E alguns dos prisioneiros eram elfos de Nargothrond, que voltaram ao seu reino carregando a triste notícia da morte do seu rei. E assim terminou a vida de Finrod, filho de Finarfin, irmão de Galadriel e rei de Nargothrond. E quando Lúthien, Beren e Juan já estavam do lado de fora da torre, que agora era só uma pilha de escombros, Curufin apareceu, reivindicando Lúthien para si novamente. Mas Beren se prostrou entre ela e Curufin, que riu do estado deplorável em que o homem se encontrava. E Curufin investiu com tudo para cima dos dois, mas Juan atacou seu mestre, que ficou putaço com isso, mas sabia que não era páreo pro cão. E enquanto fugia, Curufin atirou uma flecha na direção de Lúthien. Mas Beren pulou na frente e recebeu a flechada no lugar de sua amada. Beren ficou muito ferido, pois se tratava de uma flecha feita pelos Noldor, então ela tem bônus de mais 10 e Poison e os caralho todo. E Curufin sumiu no meio da floresta. Mas os dois finalmente estavam juntos de novo e eles se abraçaram forte, se beijaram apaixonadamente e com um sorriso recíproco dos dois parecia que o mundo à sua volta havia desaparecido. Olá, bem-vindo a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou deixar aqui para vocês uma música composta por um grupo dinamarquês que tem uma proposta muito legal de pegar alguns poemas dos vários que Tolkien escreveu e colocar melodias em cima deles. E, como é o tema do episódio, eu vou botar a música onde eles falam de Beren e Lúthien. O poema original de Beren e Lúthien é Lay of Leithian. É a maior balada da Terra-média e Tolkien escreveu ela inteira em élfico, então ela existe no universo dele. Só que, traduzido para o inglês, o poema fica com 5.606 versos. E não tem a menor condição de fazer uma música sobre isso, então obviamente eles pegaram uns pedaços e colocaram na música. Mas bom, se você não quer tomar spoiler nenhum, sai fora, espera lançar os 2 próximos capítulos e depois você volta aqui. Mas se você não se importa, ou na verdade os spoilers dessa música é muito pequeno, cara, é poético. Você não vai entender a história se você ouvir, mas enfim. Eu tentei traduzir aí da melhor forma que eu pude, então se você quer ouvir uma boa música sobre uma história fantástica, continua aí. Ok? Tchau! Was green, the hemlock humbles tall and fair, and in the glade a light was seen of stars in shadow shimmering, till Uviel was dancing there to music of a pipe unseen, and light of stars was in her hair, and in her raiment glimmering. Their parent came from mountains cold,
where the elven river rolled, he walked alone and sorrowing. He peered between the hemlock leaves and saw in wonder flowers of gold upon her mantle and her sleeves, and her hair like shadow following. Enchantment healed his weary feet, that o'er hills were doomed to roam, and forth he hastened strong and fleet, and grasped at moonbeams glistening. Through Mowen woods in elven home she lightly fled on dancing feet, and left him lonely still to roam in the silent forest listening. He heard thereof the flying sound of feet as light as linden leaves, or music welling on the ground in hidden hollows quavering. Now withered lay the hemlock sheaves, and one by one with sighing sound whispering fell the Bishon leaves in the wintry woodland wavering. He sought her ever, wandering far, where leaves of years were thickly strewn, by light of moon and ray of star, in frosty heaven shivering. Her mantle glinted in the moon, as on a hilltop high and far she danced, and at her feet was strewn a mist of silver quivering. When winter passed, she came again, and her song released the sudden spring, like rising lark and falling rain, and melting water bubbling. He saw the elven flowers spring about her feet, and healed again. He longed by her to dance and sing upon the grass untroubling. Again she fled, but swift he came, Tinuviel, Tinuviel. He called her by her elvish name, and there she halted listening. One moment stood she, and the spell his voice laid on her barren came, and doom fell on Tinuviel, that in his arms lay glistening. As Beren looked into her eyes, within the
in the forest